Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo e na aula de hoje nós vamos continuar com o capítulo 10 com o tema luz e cores. Peço que desde já vocês abram o livro de vocês aí na página 143 e vão aí acompanhando para nós irmos para a parte 2, tá certo? Então, bons estudos e bora lá. Então, pessoal, nós falamos um pouquinho nas aulas passadas, né, sobre a luz, a dualidade da luz, sobre óptica geométrica, sobre a luz visível. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os princípios, né, da óptica geométrica. A gente vai iniciar falando sobre quais são os princípios estudados pela óptica geométrica. Vocês lembram o que é óptica geométrica? É a parte que estuda o comportamento da luz nos diversos meios materiais, né? Sem considerar a sua natureza. Então, bora lá. Então, pessoal, quando a luz ela se propaga em meios homogêneos e transparentes, o que são esses meios homogêneos? Vamos para cá. Que apresentam composição e aspectos uniformes em toda a sua extensão, tá? Ou seja, que possuem o mesmo aspecto e são uniformes, certo? Não se alteram, tá certo? Então, elas podem ser observadas três comportamentos fundamentais para a compreensão de muitos fenômenos. Então, são os princípios da óptica geométrica. A propagação retilínea, primeiro princípio, né? O primeiro comportamento, na verdade. A independência dos raios de luz, tá? E a reversibilidade da luz. Então a gente vai entender um pouquinho, tá? Desses comportamentos que estão relacionados à luz, tá certo? Então, bora para o primeiro. Então, o primeiro princípio, pessoal, é o da propagação retilínea, tá? Primeiro princípio estudado pela óptica geométrica. Princípio da propagação retilínea. Então, o que esse princípio diz? Ele diz que a luz se propaga em linha reta, tá? E o que é essa propagação, professor? É se disseminar, tá? Ela vai se, digamos que se espalhar, né? Então, o primeiro princípio dela é se espalhar em linha reta, como vocês podem ver aqui na imagem, ó. Olha só. Observe que há o feixe de luz em linha reta, tá? Em várias direções, porém em linha reta, tá? Então, ó, como diz aqui, ó, no ar, a luz se propaga em linha reta, tá bom? Então, esse é o primeiro princípio. Então, ó, vamos falar um pouco mais sobre o laser, pessoal. O laser, pessoal, essa palavra é um acrônimo. O que é esse acrônimo? É uma palavra, né, com as letras ou sílabas iniciais de uma sequência de palavras pronunciadas sem soletração das letras que a compõem, tá? Laser. Então, para a expressão da inglesa Light Amplification, basicamente isso aqui que eu não vou conseguir ler, né? Porque eu não sei falar inglês, então. Em português significa amplificação de luz estimulada por emissão de radiação. Então o laser ele é um tipo especial de radiação constituída por um conjunto de ondas luminosas monocromáticas, ou seja, de uma única cor, concentradas e de grande energia. Então, o primeiro tipo de laser construído foi em 1960 e ele usava um cristal de rubi, que ao ser estimulado por uma fonte luminosa emitia radiação. Então, hoje o laser, pessoal, ele pode ser obtido de outros cristais, não só de rubi, né? Mas, por exemplo, como o ítrio de gases, como o hélio, o neônio, ou uma combinação dos dois, ou de outros materiais, como o galho e o gás carbônico, tá? Então, além de terem aplicações tecnológicas populares no cotidiano, como por exemplo CDs, DVDs, Blu-ray, os lasers também são utilizados em larga escala na medicina, na metalurgia e em várias outras áreas. Então o laser é muito utilizado nos dias de hoje. Vocês já ouviram falar em questões na medicina de cirurgias a lasers? Pronto, então os lasers são muito utilizados nas vastas áreas que nós temos, tá certo?
Seguindo aí, pessoal, nós temos aí, ó, uma curiosidade e bom que todo mundo aprenda, tá certo? Ó? O princípio da propagação da luz retilínea em linha reta, quando se fala retilínea, significa em linha reta da luz, explica o funcionamento de um aparelho precursor das câmeras fotográficas. Então, a câmera escura de orifício. Então, existem nas câmeras fotográficas, pessoal, uma câmera chamada câmara, tá? Um espaçozinho escura de orifício. Essa câmara, ela é constituída de uma caixa fechada com um pequeno orifício, como vocês podem ver aqui, ó, uma caixa como essa nas câmeras pequena, e tem esse orifício. Então, na parte anterior, né, que permite a passagem de estreitos feixes de luz e de um anteparo translúcido na parede oposta à do furo, né, onde são formadas as imagens. Então, o que acontece dentro dessa câmera, pessoal? A luz proveniente da parte superior do objeto, aqui, ó, a luz vindo daqui, ó, tá? Ela vai atravessar o orifício da câmera escura, chegar à parte inferior. Devido à posição que ela está aqui, ó, a luz ela vai chegar na parte inferior, tá? Desse anteparo aqui. Então, já a luz proveniente da parte inferior do objeto atinge a parte superior, tá? Como mostrado na imagem. Então, o que acontece? A imagem ela vai estar invertida. Ó, em uma câmera escura de orifício, forma-se uma imagem invertida do objeto. Então, como a luz ela está chegando de maneira contrária à posição que o objeto está, então a imagem ela vai estar invertida, tá? Então elas vão se cruzar bem aqui os feixes de luz e esse movimento faz com que a imagem esteja invertida lá dentro dessa câmara escura de orifício, tá certo, pessoal? Outro princípio é o princípio da independência dos raios de luz. O que esse princípio ele fala? Ele afirma o seguinte, pessoal, que é possível enxergar vários objetos ao mesmo tempo, porque os raios de luz emitidos por eles se cruzam, tá? Sem que ocorram mudanças na direção da propagação. Após se cruzarem, os raios de luz seguem suas trajetórias de maneira independente, como se não houvesse se cruzado. Então, observe aqui, ó. Existem vários raios de luz, pessoal, ó. Mas o que acontece? Esses raios de luz eles estão se cruzando, tá? Estão se cruzando. Porém, não ocorre mudança na direção, tá? Por quê? Porque ó, eles estão em linha reta. Se ocorresse, se caso ocorresse essa mudança de direção, aí não haveria independência. Mas como não ocorre a independência, cada um, por mais que se cruze, eles seguem sua direção, tá? Ó, diz aqui no cantinho, ó. Os raios de luz se cruzam e continuam sua trajetória sem desvio e sem alteração de cor. Então, eles não desviam e não alteram a sua cor, tá certo? Então, isso significa o princípio da independência dos raios de luz, tá bom? Então, é possível com isso a gente enxergar vários e vários objetos. Princípio da reversibilidade da luz. Então, vamos entender o que é esse princípio da reversibilidade. Então, a luz, pessoal, é reversível, tá? Então, essa reversibilidade significa que a luz é reversível. E o que é isso, pessoal? Isso quer dizer que a trajetória dos raios de luz em um sentido será a mesma se os raios estiverem se propagando no sentido contrário, tá? Nós vamos usar esses dois exemplos aí para evidenciar o princípio da reversibilidade da luz. Primeiro deles, quando o motorista está dirigindo, ele pode enxergar um passageiro sentado no banco de trás, pelo retrovisor. Da mesma maneira, o passageiro pode enxergar o motorista pelo espelho, tá? Então, o que significa dizer, pessoal? Que quando você, por exemplo, você está observando alguém pelo espelho, aquele alguém também pode lhe observar. Então, isso significa a reversibilidade da luz, tá? Que, ó, como diz aqui, ó, a trajetória dos raios de luz em um sentido será a mesma se os raios estivessem se propagando no sentido contrário. Então,
Os raios que estão indo também estão voltando, tá? Então, quem tiver, dependendo do ponto que o observador tiver, ele vai conseguir enxergar assim como você vai conseguir enxergar ele. Se não tiver observador, se tiver apenas um, você vai conseguir enxergar que esteja do outro lado, tá certo? Então, ó, o porteiro de um prédio enxerga um motorista chegando de carro pelo espelho fixado na lateral do portão. E o motorista também pode enxergar o porteiro pelo espelho, tá certo? Então esse é o princípio da reversibilidade. Vamos entender um pouquinho mais, pessoal. Observe aqui esse esquema. As situações descritas podem ser representadas pelo modelo. Então nós temos aqui um espelho, tá? Modelo A, modelo B. Então, nós temos um espelho. Então o observador A, tá? Ele olhou para o espelho e ele viu o B, tá? Digamos que o observador B. Então observe o sentido, ó. Tá? Então ele conseguiu. E esse observador B, ele também pode enxergar o observador A, tá? Então, se a trajetória da luz for daqui para cá, ele vai conseguir, o A vai conseguir enxergar o B, tá? Se for daqui para cá, o B vai conseguir enxergar o A e assim vice-versa, né? Então, é justamente aquilo que a gente falou, ó. Justamente o que foi citado aqui no texto, ó. A luz, em um sentido, será a mesma se os raios estiverem se propagando no sentido contrário, tá bom? Sombra e penumbra, tá, pessoal? Os efeitos de sombra e penumbra são estudados pela óptica geométrica, também são dos ramos de estudo, tá certo? Então, elas explicam alguns fenômenos naturais, fenômenos da nossa natureza, tá certo, pessoal? Como, por exemplo, eclipses, e são uma evidência da propagação retilínea da luz. Opa, da propagação reta, em linha reta da luz, tá? Então, a sombra e a penumbra, elas são determinadas pelas características da fonte de luz, tá? Do corpo luminoso, pelas dimensões do objeto opaco, aquele objeto que ele impede a passagem dos raios solares, e pela distância entre eles. Então, a sombra é formada quando se utiliza uma fonte de luz pontiforme. O que é essa luz pontiforme, pessoal? É uma luz, significa, né, que há um único ponto emissor de luz. Por exemplo, observem aqui nessa imagem. Observe que aqui só é um único ponto, tá? Que está se propagando. Por exemplo, nós podemos pegar aqui uma lanterna, tá? Uma lanterna. Digamos que aqui seja uma lanterna. Então, ela está se propagando, por exemplo, quando se fala em um ponto, significa dizer que é um ponto fixo, tá? Que não vai haver luz aqui, não vai haver luz aqui, não vai haver luz aqui, nem aqui, tá? Então, é o único ponto o único ponto emissor de luz. E a distância entre o objeto e o anteparo é pequena, tá? Ó, esse aqui é um anteparo. O que é esse anteparo, pessoal? É como se fosse o corpo que recebesse, que impedisse que a luz ela passasse daquele ponto, tá? Então, seguindo, nós temos a distância entre o objeto e o anteparo é pequena comparada à distância entre a fonte e o objeto. Então, nesse caso, a formação de um cone. Nesse caso, há a formação de um cone. É o que a gente vai observar aqui, ó. Quando se utiliza uma fonte de luz uniforme, nós estamos utilizando a fonte de luz. E a distância entre o objeto e o anteparo é pequena, tá? O objeto e o anteparo, né, ó. A formação de um cone. Observe aqui, pessoal, ó. Nós temos aqui o obstáculo. Esse obstáculo ele pode ser chamado, né, do meu corpo opaco, do meu objeto opaco. Então, quando eu aplico uma fonte de luz pontiforme, tá? Nesse objeto vai se formar um cone, tá? Se você quiser fazer isso em casa, você encontra um objeto redondo, tá? E utiliza uma lanterna que fica mais fácil. Então, você vai observar, né, que vai se formar a sombra aqui, ó, projetada, tá? Nesse meio aqui, esse cone está formando uma sombra, tá? Mas, ó, pessoal, mas quando, ó,
quando se utiliza uma fonte externa, o que é essa fonte externa, pessoal? É vários pontos emissores de luz. Ó. Aqui vai ter luz, como eu citei. Ó. Aqui tem luz, né, que ela está se propagando nesse meio. Tem essa partezinha aqui, tem essa partezinha aqui. Se eu quisesse colocar outra luz aqui, outra luz aqui, ia se formar o que nós chamamos de penumbra, tá? Penumbra é quando a fonte de luz é extensa, tá? Possui vários pontos emissores de luz. E nesse caso, além do cone de sombra, há também a criação de um cone de penumbra. É como se fosse uma sombra mais clara, a penumbra, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o que que acontece? O que que acontece, ó? Nós temos várias fontes emissoras de luz, tá? Uma das fontes, ela forma a sombra projetada, tá? As outras fontes vão formar a penumbra ao redor, como eu já citei, é como se fosse uma sombra mais clara, entre aspas, viu, pessoal? Nós temos aqui o anteparo, nós temos o cone de sombra e o cone de penumbra, tá? Então, essas são as duas maneiras. Essa se forma o cone de sombra, né? É necessário que haja uma luz pontiforme, né? Ou seja, um único emissor de luz. E para se formar a penumbra, é necessário que haja vários emissores de luz, tá? Seja uma fonte extensa, tá certo, pessoal? Lembrando que é necessário também o corpo opaco, ou seja, o obstáculo. O que é esse corpo opaco? Ele vai impedir que a luz passe para cá, então formar a sombra ou a penumbra, tá certo? Ó, pessoal, um pouco mais. No oitavo ano, né, a gente estudou os eclipses e os corpos celestes neles envolvidos. Então, vamos aprender um pouco mais. Então, a representação de cone de sombra e cone de penumbra permite entender a formação dos eclipses. Ó, pessoal, como a gente vai entender um pouquinho sobre a formação dos eclipses. Então, nos eclipses, a fonte de luz é o Sol, tá? Ó, a fonte de luz é o Sol. Aquela fontezinha lá, tá? Que é tratado como uma fonte extensa. O Sol, como ele vai gerar tanto a penumbra como a sombra, então ele é considerado uma fonte extensa. Então ele vai emitir vários, digamos que vários raios solares que vão em direções diferentes, tá certo? Então, ó, nos eclipses solares, a Lua faz o papel de objeto opaco, tá? Obstáculo e a Terra de anteparo. Então, pessoal, por que que, ó, nós chamamos esse aqui, ó, a Lua estando entre o Sol e a Terra, nós chamamos de eclipse solar, eclipses solares. Por quê, pessoal? O eclipse é basicamente, digamos que a, a interrupção, tá, da luz de um astro por outro. Então, quando se fala em eclipse solar, significa que a luz do Sol foi interrompida por outro objeto. Então, qual foi o objeto que interrompeu a luz do Sol? Foi a Lua. Então, nós chamamos de eclipse solar, tá certo? Então, observe aqui, ó, o feixe de luz, tá, ó, feixe de luz. Então, o corpo opaco, que é a Lua, está aqui. Nesse meiozinho aqui, forma-se o cone de sombra. Veja que essa partezinha aqui da Terra é a parte mais escura. Então, nessa parte aqui, as pessoas que estiverem aqui vão conseguir ver o eclipse solar por inteiro. Já as pessoas que estão aqui nessa partezinha da penumbra, eles vão conseguir ver, não vão conseguir ver o eclipse por completo, tá certo? E as pessoas que estão aqui nessa parte clara não vão conseguir ver o eclipse, tá certo? Nós temos também, pessoal, ó, como pode dizer aqui, ó, nos eclipses solares, um observador que se encontra na região da sombra da Terra vê o eclipse total. Então, quem está na região de penumbra vê um eclipse parcial. Já na região totalmente iluminada, não se pode ver o eclipse, foi o que eu acabei de citar. Então, nós temos aqui, pessoal, nos eclipses lunares, a Terra faz o papel de objeto opaco, tá? O obstáculo, e a Lua de anteparo. Então, observe aqui, ó, que o eclipse lunar é justamente o que acontece justamente o oposto do solar. Quem
quem impede a luminosidade da Lua é a Terra, tá? Então observe aqui, ó, a luminosidade do Sol, tá? Isso tudo aqui é a luminosidade do Sol, tá? Então aqui formou-se, ó, o cone de sombra, tá? Encobrindo a Lua. E aqui nós temos o cone de penumbra, tá? Então vamos poder observar o eclipse lunar por completo dessa áreazinha aqui escura, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tenham entendido, que vocês tenham entendido os princípios, né, da luz, que são esses três princípios: o princípio da propagação retilínea, o princípio da independência, né, dos raios de luz, e o princípio da reversibilidade da luz. E que esse princípio, por exemplo, o princípio retilíneo, ele é observado nos eclipses, tá certo? Digamos que nos fenômenos naturais como os eclipses. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo, tá certo? Então, fiquem com Deus e bons estudos.